Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica mais uma vez, mas principalmente, raciocine junto comigo. Veja bem, deixe-me te fazer uma única pergunta, um tanto interessante, para fazer você refletir. Antes dos 30 anos, na sua opinião, o homem Jesus era Deus? Repito, antes dos 30 anos, veja bem, o homem Jesus por acaso era Deus? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Então, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 9, aonde disse Paulo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Antes dos 30 anos, por acaso o homem Jesus possuía o Espírito de Deus? Resposta é não. Prova disto é que quando o homem Jesus saiu das águas, ele olhou para o alto lá no batismo e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Isso significa que antes dos 30 anos, o homem Jesus não possuía o Espírito de Deus. E isso significa que ele não era Deus em manifestação, desperto na carne. Prova disto é que no livro de Isaías capítulo 11, versículo 2, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repito, isso aconteceu somente aos 30 anos, lá no batismo. E disse Paulo: se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não pertence a ele. Desta forma, podemos entender porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: descerá sobre vós o Espírito Santo. Você precisa receber este Espírito para pertencer ao Senhor. Por isto que até aqui você está sem Deus no mundo. Neste caso, você não pode tomar esta verdade sobre si, afirmando que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Do que adianta você possuir o Espírito de Deus se este Espírito de Deus ainda não se manifestou sobre a sua vida? Isto é uma representação, receber o Espírito de Deus. Até porque o Espírito de Deus vem do alto, ou seja, dos céus, mas os céus se encontram dentro do homem. Em outras palavras, o Espírito sempre esteve no homem, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo só existe porque este Espírito de Deus se fez carne, ou seja, o Verbo se fez carne. Mas a carne não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Por isso você precisa nascer de novo, disse Jesus, nascer do Espírito, para pertencer ao Senhor. Até porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, está escrito: Rabi, bem sabemos que és mestres, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. A pergunta que se levanta é: antes dos 30 anos, o homem Jesus realizou algum milagre sobre a face da terra? Resposta é não. Simplesmente porque Deus não era com ele. Pois ele ainda não havia recebido este Espírito de Deus, não havia despertado deste Espírito de Cristo na carne. E neste caso podemos entender perfeitamente, repito, porque no livro de Romanos capítulo 8, versículos 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Deus. Assim como o homem Jesus não pertencia a Deus antes dos 30 anos. Assim o mesmo está acontecendo neste exato momento com você. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Disse o homem Jesus. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Quem estava realizando a obra era o Espírito de Deus através do homem Jesus. Por isso que o homem Jesus passou a realizar milagres sobre a face da terra somente a partir do momento que ele recebeu este Espírito de Deus. Pois é este Espírito de Deus que realiza a obra através de nós. Prova disso é que no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, disse Paulo: porque Deus é quem opera em vós, não somente no homem Jesus, mas sobre todo aquele que vier a receber este Espírito de Cristo na carne. Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Era o Espírito de Deus que estava realizando a obra através do homem Jesus. E é este mesmo Espírito de Deus que irá realizar a obra do Pai através de você. Mas para isso você precisa receber este Espírito, pois ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Este Espírito já veio sobre a sua vida. Você só precisa recebê-lo, pois foi este Espírito que se fez carne. Veja, meu amigo,
No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, diz: E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo já está no homem, eis que estou convosco todos os dias. Este Espírito sempre esteve no homem, pois foi este Espírito de Cristo, este Espírito de Deus, quem se fez carne. Mas aí o Espírito está na carne é uma coisa, outra é você ser capaz de se reconhecer através deste Espírito. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, diz: Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aquele que recebe este Espírito, passa a crer nele, também fará as obras que eu faço. Por quê? Porque eu irei para junto do meu Pai. Espera aí. Onde é que exatamente está o Pai? Para onde exatamente Jesus foi? Repito, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, disse Jesus, porque eu vou para o meu Pai. Bom, este corpo é o templo de Deus, aonde Deus habita. O reino do céu se encontra aqui dentro do homem. Neste caso, o Espírito de Cristo iria retornar para o homem, pois o homem é justamente Deus em manifestação. Pois se é o Espírito de Deus que está neste corpo, e este corpo é o templo de Deus, e disse o Espírito de Cristo que iria retornar para o Pai, ou seja, ele iria despertar no Pai, iria despertar em você. E a partir do momento que este Espírito de Cristo despertasse em você, você poderá fazer obras maiores do que o homem Jesus realizou. Porque este Espírito de Deus é o mesmo que estava sobre os profetas, que esteve sobre o homem Jesus e sobre os apóstolos. Prova disso que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21 diz: Pois o reino de Deus está dentro de nós. Tudo, desde o princípio, tem ocorrido dentro do ser humano. Por isso você precisa despertar para esta realidade, que você é Deus em manifestação. Para finalizar, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, disse Paulo: Sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Como você poderia realizar as mesmas obras de Cristo sem se tornar Cristo? Disse Paulo no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 20. Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Era Cristo que estava realizando este Espírito de Deus, a obra através de Paulo. É sempre o mesmo Espírito que realiza a obra através dos homens, pois os homens nada mais são do que a vestimenta deste Espírito. Pois foi o Espírito que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Não há como negar essa verdade. Por isso você pode se tornar um imitador de Cristo. Por isso você pode realizar as mesmas obras que o homem Jesus fez no passado. Simplesmente porque o mesmo Espírito de Deus que estava nele é o mesmo que está em você. E se o Espírito de Deus, por estar sobre a vida do homem Jesus, fazia dele Deus, isso significa que, neste caso, você também é Deus. Pense e reflita, meu amigo. Até o próximo vídeo.